Olá pessoal, bom dia! Tudo bom? Venham pra cá, sejam todos muito bem-vindos! Está começando o Café com a Advogada Verde. Esse nosso encontro semanal em que a gente conversa sobre algum assunto do direito ambiental. Hoje, por exemplo, a gente vai falar por onde começar no direito ambiental. Vamos lá? Meu nome é Juliana Torres e eu ajudo advogados a ter honorários acima de 25 mil, sem juiz, mesmo começando do zero, na área mais bem paga da advocacia. E é com todo esse meu empenho aqui que eu tô aqui pra gente conversar para mais um tema que vai te ajudar a alcançar esses honorários aí. Vamos lá então? Olha, eu preparei aqui alguns tópicos para eu falar com vocês, então por isso talvez eu fique olhando aqui pro lado, tá bom? Tá aqui do meu ladinho, aqui no meu lado esquerdo. Bom, vamos lá. Vamos começar pelo começo hoje, né? Terça-feira, são o quê? 9, né? 9 e pouco? 9 horas da manhã. Vamos começar pelo começo. O começo onde que é? O início do direito ambiental. Como que a gente começa e como que a gente dá um start nesse trabalho de direito ambiental? É isso que a gente vai falar hoje. Mas, pra gente começar com o pé direito, eu logo de cara quero falar o seguinte: o que não é direito ambiental? Por onde que não tem que ser o seu começo? Você tem que esquecer isso daqui, viu? É o seguinte: direito ambiental não é uma perfumaria. Direito ambiental não é direito público, não é direito administrativo. E quando eu falo isso pra vocês, olha, vocês podem pensar assim, mas claro que não, né? Meio ambiente tão importante hoje em dia. Mas nem sempre foi assim. Porque durante muitos anos, até se firmar essa ciência, esse ramo aqui da ciência jurídica no Brasil, ela ainda foi subjugada, ela ainda foi tratada assim com desdém, e talvez você encontre alguns profissionais aí ao seu redor que tenham ainda essa antiga mentalidade sobre direito ambiental. Eu me recordo, recentemente, até estava aqui numa live com o professor Celso Fiorilo, um dos primeiros pioneiros, né? A primeira tese de mestrado do professor Celso Fiorilo da PUC São Paulo, onde eu me formei. E eu lembro que ele contava pra mim, olha, logo no começo, me tratavam assim, que direito ambiental? O que é direito administrativo? O que é isso? Não tem valor nenhum. Por que vocês estão começando a estudar isso? Para que vai ter uma cadeira sobre isso? E, como os senhores bem sabem, o jogo virou, né? O tempo passou e direito ambiental ganhou e ganha a cada dia essa projeção. É tão forte isso, porque eu lembro que logo nos primeiros anos eu comecei a trabalhar lá pelo 2003, talvez 2002, e eu falava que eu trabalhava com direito ambiental. As pessoas olhavam assim, nossa, mas direito ambiental? O que faz? O que você faz? Não tinha a menor noção, assim, não. Hoje em dia, quando eu falo direito ambiental, e isso eu tô me referindo às vezes às pessoas fora do direito, tá? O senso comum aí, né? E hoje eu já falo para outras pessoas que não são da área jurídica. Quando eu falo que eu sou professora de direito ambiental, todo mundo rapidamente já entende. Já fala, nossa, que legal, sabe que eu tava falando de um assunto? E aí você já entra em algum tema sobre uma lei, sobre o que tá acontecendo no dia a dia, sobre o vizinho, sobre o amigo, sobre o cachorro. Percebam como o senso coletivo mudou sobre o direito ambiental e, consequentemente, mais ainda, né, o senso dentro do ramo jurídico. Então, se você ainda tem essa ideia pré-concebida aí, ou se você ouviu dizer que direito ambiental é direito público, direito ambiental é direito administrativo, é uma mera perfumaria, não serve pra nada, nem deviam falar que isso é uma ciência jurídica autônoma, então, esqueçam, porque se você começar por aí, você já vai começar errado. Tá bom? Isso não é direito ambiental. Não é por aí que você tem que começar. Direito ambiental é uma ciência jurídica, um ramo da ciência jurídica com autonomia. Ele tem princípios próprios, leis, isso, ele tem todo um microsistema. Isso que torna uma ciência com autonomia. E é por isso que você encontra aí cada vez mais em diferentes faculdades, em graduação, pós-graduação e até mesmo outras, não só graduação jurídica, de outras áreas relativas, você encontra essa disciplina do direito ambiental. Até porque, né, a educação ambiental, para quem não sabe, é uma disciplina obrigatória para todos os cursos regulares no Brasil, credenciados no MEC,
precisam ter educação ambiental. Todo profissional precisa entender isso, porque é a base da nossa vida, né? Você mora no Brasil? Não sei se você mora no Brasil. Será que você mora no planeta Terra? Se você mora no planeta Terra, todos vocês aqui moram no planeta Terra, se a gente está conseguindo conversar, porque sim. Então, vocês entendem da importância da vida, da água, do ar, e isso é regulado pelo direito ambiental. E muito mais pela educação ambiental para todos os profissionais. Educação ambiental não é direito ambiental, não é ciência jurídica ali estudada, né? Mas são o quê? São conceitos de direito ambiental traduzidos numa linguagem mais simplificada para que todo cidadão que não tem formação jurídica consiga entender. Então, repararam que não é direito ambiental, a importância de se estudar direito ambiental, e já vem até do que? Da educação ambiental, que está para todo mundo. Então, se está para todo mundo, advogado, você também tem que ter educação ambiental. E já que você está no mundo do direito, você tem que dar um pulo a mais aí e ir para o direito ambiental. Combinado? Então, feita essa primeira grande introdução aqui, vamos lá, vamos entender então o que é o direito ambiental. Por onde que você pode começar nele? Direito ambiental é um ramo da ciência jurídica que tutela, que estuda, que tem por objeto o bem ambiental. O que é bem ambiental? É só natureza? É só árvore, passarinho, água, como eu falei? Não. Bem ambiental tem um conceito bem específico lá na Constituição, tá lá no capítulo do meio ambiente, e é aquilo que você tem que levar para a vida, viu? Para toda e qualquer resolução, portaria, lei municipal, lei estadual, Constituição estadual, para tudo, lei orgânica do município, plano diretor, toda a nossa legislação brasileira tem um único conceito de bem ambiental. Se você souber exatamente o que é isso, você já consegue iniciar essa carreira. E é por aí que eu te indico, viu? Comece a entender o que é a expressão direito ambiental. Mas entenda com toda a sua amplitude. Não vai achando, o negócio lá que cuida do meio ambiente. Conjunto de leis lá que cuida do meio ambiente. Não simplifique a esse ponto. Vá para o conceito do quê? De bem ambiental. Então, é um conjunto de normas sobre bens ambientais. É esse o nosso conceito. Tá aqui, ó. Nosso tema tá aqui. Tá dentro da esfera, se eu pudesse chamar, né, de um núcleo, lembra da célula? Tem um núcleo, então. O núcleo do direito ambiental tá ali, no bem ambiental. Tudo vai sendo radiado a partir dele, tudo vai conversando com esse bem ambiental. Não esqueçam disso. Quem começa desse jeito, começa certo. E agora eu quero te falar, olha, quais oportunidades tem para quem começa? Para quem começa a estudar direito ambiental, para quem começa a trabalhar, não vou nem dizer estudar, para quem começa a trabalhar em direito ambiental. Porque, de fato, você pode ficar só estudando, né? Então, eu só estudo, só entendo, mas eu não trabalho com direito ambiental. Mas eu tô aqui falando com um advogado que quer trabalhar com isso, quer entender como que isso fica fácil no dia a dia. Se tão fácil como tá aqui, ó, sentou, começou a escrever uma petição, começou a trabalhar algo, sei lá, fazer uma procuração, fazer um contrato, aquilo que é fácil para você. Direito ambiental, ele tem que estar nesse caminho também, tem que estar dentro do caminho do fácil. E para isso, eu te convido aí a trabalhar, a se iniciar nisso. Porque ele já existe, ele já te pede. Conforme você vai compreendendo, entrando nessa esfera, você vai verificar, nossa, mas ele sempre esteve aqui comigo, né? Por que eu nunca atendi isso pro meu cliente? Por que eu nunca expliquei, mudei essa cláusula aqui no contrato pro meu cliente, colocando questões de direito ambiental? Por que eu nunca falei, alertei para ele? Por que eu não mostrei a oportunidade para ele? Então, senhores, os advogados que já se alertaram para isso, são os que estão na frente, são os que estão ocupando aí com destaque uma cidade, são aquelas pessoas bem vistas por aí, porque, nossa, ele é um advogado ambiental, né? Às vezes tem um certo preconceito contra o advogado, mas quando você fala que é ambiental, nossa, é um advogado do bem, ele tá lá
trabalhando alguma coisa para a natureza. Então, essa já é uma grande oportunidade, né? Porque vai te abrir portas. Tive uma aluna que ela sempre falava isso comigo, né? Quando eu estava começando, ela falava, nossa, doutora, agora que eu tô aqui com o ambiental, as pessoas me veem diferente. Eu também já me vejo diferente e todo mundo aqui em volta me vê. Quando eu chego lá, no escritório do cliente, às vezes é uma empresa, todo mundo chique, eu já chego lá falando que eu sou advogada ambientalista, que falar com fulano. Aí as pessoas já, nossa, olha, que profissão diferente, que bacana, né? Então, ela acaba tendo respeito de vários profissionais que anteriormente eu já coloquei uma barreira nela, né? Isso aproxima mais. Então, é o benefício de ter esse olhar diferente das pessoas, é o benefício de levar uma oportunidade para o cliente. Você vai enxergar, quando você começa a trabalhar com isso, quantas oportunidades há. E, sobretudo, você explicar. O cliente pode ser uma instituição, pode ser uma empresa, pode ser uma faculdade, não sei quem é seu cliente, pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica, pode ser alguém de fora. Para todos eles há uma grande oportunidade de desenvolver, de fazer negócios, porque o mundo está pedindo cada vez mais esse tipo de profissional. Esse profissional que sabe reduzir os resíduos de uma empresa, de um escritório, de o que for. Esse profissional que sabe fazer a transição energética. E é você, advogado, que vai alertar isso para ele. Tanto para o CEO, né, aquele que representa uma empresa, pode ser uma pequena empresa, o diretor ali, o fundador, o pequeno empreendedor, quanto para um gerente que precisa colocar aquilo ali no trabalho dele. É você, advogado, que vai ser aquela figura do meio. Você não é um ativista, isso também é um bom ponto para a gente conversar aqui hoje, terça-feira de manhã. Advogado ambientalista não é um ativista, então não se confunda, não vai achando, né? Muita gente já fala, ai não quero fazer esse negócio, não, eu quero advogar para empresa, o que eu vou ficar fazendo aí? Advocacia ambientalista, você trabalha para quê? Para que ONG que eu vou trabalhar? Não, senhores, vocês vão trabalhar para todo mundo, inclusive para as empresas também. Não se confunde o cliente com o advogado. Então, o seu cliente pode ser de fato um ambientalista, mas, ou seja, uma figura, um militante, uma pessoa aí de um destaque nacional, até internacional. Você pode estar ali, ele pode precisar de um advogado para conduzir melhor o discurso dele, para conduzir melhor os projetos que ele quer começar, que ele quer se desenvolver, mas o advogado não é o ativista. Por quê? Porque ele sabe a lei, ele sabe o que a lei exige dele. A lei, por exemplo, não exige que, olha, a partir de hoje todas as empresas de mineração vão ter que fechar a porta. Por quê? Estão gerando muito impacto? Por quê? Não, vamos lá, vamos acabar com essa mineração. A lei brasileira, a Constituição não fala isso. Não é esse o nosso direito positivo, não é nem o espírito da lei brasileira. A lei brasileira quer sim uma atividade minerária, só que essa atividade minerária precisa atender a parâmetros ambientais. Eu preciso ter esse equilíbrio, eu preciso manter o equilíbrio ecológico, sempre. Sendo eu funcionário da empresa, sendo eu CEO da empresa, sendo eu advogado da empresa. Então é por isso que o advogado, ele não é um militante, está ali na ponta querendo que feche a empresa, que acabe com tudo, agora eu não quero mais nada disso, ninguém mais pode usar um celular. Aquele ativismo que tem a sua razão de ser e a gente respeita exatamente, porque ele é importante para o avanço, às vezes, da ciência, mas o advogado ambientalista não é esse ativista. Ele é a figura ali central, que vai entender o ativista, mas vai explicar como que a lei olha para ele. Assim como vai entender, por exemplo, uma empresa mineradora, que talvez esteja praticando algum crime ambiental, e vai explicar para ela como que a lei entende essa empresa, o que está certo e o que está errado. Percebam como é um caminho no meio? Por mais que ele esteja ali defendendo, ele vai defender talvez o ambientalista, vamos dizer. Só que ele vai falar, olha, a lei brasileira, lá na nossa ordem constitucional, na ordem econômica, artigo 175, fala que eu preciso manter, desenvolver a empresa nacional, por exemplo, a empresa internacional, multinacional, mas respeitando o meio ambiente, respeitando o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Isso para todas as suas esferas. Então perceberam como não se confunde. Então você também não vai querer começar desse jeito. Eu vou querer começar do direito ambiental sendo ativista. Não, ou você é o ativista ou você é o advogado, tá? Não se confunde na mesma pessoa. Porque talvez o ativista, ele extrapole, ele tenha uma necessidade de transgredir a lei.
que isso é próprio dele, mas eu preciso do advogado ali, centralizado, que vai explicar para esse, que pode até defender esse ativista, mas que não se confunde com essa pessoa. Entenderam? Tá aí uma oportunidade, mais uma oportunidade de trabalho para você, advogado. Te contando aqui, né, como eu te falei, as pessoas que já passaram por esse começo, que já relatam essas oportunidades para mim. Mas vamos lá, vamos avançar. Bom, expliquei o que é, te falei desses exemplos. E aí, até me perguntam, uma vez me perguntaram assim, qual é o maior benefício se eu começar nessa carreira? O que vai mudar mesmo, hein, professora? Chegaram e falaram isso. Eu lembro que era um advogado de família, né? Ele fez muito tempo, fazia muito tempo inventário e tava ali já nessa carreira há muito tempo, era um advogado, eu lembro. E ela falou pra ele, tá bom, tô aqui, tô confortável com isso, pra que eu vou ter que inserir, pra começar a ir pra essa área? O que eu vou ganhar, de fato, indo pra essa área? E aí eu respondi, olha, você não precisa ir pra área nenhuma, porque o direito ambiental já está no direito de família. Aliás, sempre esteve, viu? É que parece que com o passar do tempo isso vai alcançando o maior número de casos, vai alcançando a mídia, e aí os advogados começam a perceber isso mais facilmente. Mas o fato é, direito ambiental e direito de família sempre andaram juntos. Porque o direito ambiental, ele é uma ciência transdisciplinar. Ele perpassa por todas as ciências. A física, a química, a matemática, a literatura, todo mundo. E dentro do direito também. Ele perpassa, ele é pro tributário, pro penal, pro ambiental, né? Pro constitucional, pro família, pro processo penal. Todos, previdenciário, trabalhista, vai para tudo. Mercado de capitais até. Vai para todas essas áreas. Então, senhores, primeiro que você talvez não tenha uma única oportunidade, né? Você tem várias. Mas se eu pudesse sintetizar tudo isso, eu te falaria o seguinte, isso foi o que eu falei para essa colega advogada de família. Olha, se você se abrir e compreender que o direito ambiental já está aí no direito de família, você vai poder atender o seu cliente de uma maneira muito mais qualitativa, com muito mais qualidade. Você vai explicar para ele, por exemplo, no divórcio, que existem talvez animais ali envolvidos e que esses animais não vão ser tratados, não podem ser tratados como coisa. Você vai explicar isso, inclusive, numa questão de regime de bem, de pensão de guarda, por exemplo, de filhos. Como que esse animal tem que ser tratado? Numa viagem, por exemplo, ou vai passar o fim de semana com o pai? Como que tem que ser tratado? Quais as características que isso tem que estar presente ali? Porque pode virar um caso de polícia, e eu já acompanho alguns, viu, que viram casos de polícia, porque não tem esse entendimento entre pai e mãe ali, que estão compartilhando a guarda de uma criança, por exemplo. Então, esse é um assunto que está no divórcio, que precisa estar no divórcio. Principalmente num país em que o número de pets é gigantesco. Na mesma coisa no inventário. O inventário tem que ter um pet aí também. E não como coisa. Então, tratar dessas nuances, entender a natureza jurídica disso, que está aí já no seu dia a dia, no seu trabalho, olha, vai te permitir maior qualidade para o seu cliente. Esse é o principal benefício do direito ambiental. É nos abrir a consciência e nos abrir até o faturamento para ter mais honorários, para servir mais melhor. Isso acima de tudo. Combinado? Bom, deixa eu caminhar aqui mais uns tópicos que eu selecionei para vocês. Me falaram também, eu fiquei montando aqui esse café, né, com a advogada verde de hoje, com base naquilo que as pessoas me contam, os alunos vêm até mim, e eles, uma pergunta que também eu vejo muito impactante, assim, que me chama a atenção porque ela é rotineira, né? Pergunta a seguinte, mas se eu posso começar a trabalhar com isso de forma online? Ou eu preciso estar em algum lugar? Isso constantemente me fala. E eu sempre explico sim. Você pode trabalhar de forma online, você pode trabalhar para pessoas de outros países, inclusive. Aí é onde você está. Não sei onde você está, mas eu sei que você tem aí um acesso à internet, eu sei que você tem um computador, notebook, eu sei que o seu trabalho jurídico de escrever algo está presente, né?
E se não for de escrever, eu sei que você está talvez próximo a algum fórum aí, então você pode ser o advogado local ali, que vai fazer um trabalho às vezes junto a um fórum, pode ser remotamente, ou o advogado que ele nem vai sair, ele vai ficar só onde ele está ali remotamente e tudo vai ser online. Sim, é possível. Por quê? Porque eu estou diante de um bem ambiental que ele é vasto, amplo. E eu não estou falando apenas de floresta, não estou apenas falando de jardim, parque, área verde. Não é só isso, não. Quando você entender e começar pelo direito ambiental, do jeito certo, que é do jeito ali, entender o que é bem ambiental, você vai compreender essa imensidão de oportunidades e como isso pode ser feito com a mesma facilidade com que você faz talvez um inventário, talvez um divórcio, né? Isso talvez seja fácil, você da área de família, isso tá fácil para você. O direito ambiental também tá aí presente com essa facilidade. Claro que eu imagino que quando você começou a trabalhar, você não tinha, né, tanto dinamismo assim. Você foi ganhando esse dinamismo com o passar do tempo. O mesmo vai acontecer com o direito ambiental. Mas ele já é um elemento que está presente. Não é como você, por exemplo, ficar a vida inteira trabalhando na área de família e aí agora te chamam lá, de repente você quer, ai, cansei de ter meu próprio escritório, quero trabalhar para alguém. Aí você vê lá uma vaga, um amigo seu fala, vem trabalhar aqui e tal. É um banco, mercado de capitais, a gente fica aqui analisando alguns contratos financeiros, debêntures, a gente acompanha IPO, essas coisas assim. Aí, senhores, o que tem ali a ver com o direito de família? Você vai pensar, nossa, mas o que eu vou levar daqui, né? Não vou levar nem meus livros aqui. Vou levar conceito de família, inventário, tudo isso que eu aprendi sobre guarda compartilhada, alienação parental, tudo isso que eu fiquei estudando aqui, essa psicologia aqui das relações familiares, constelação familiar, eu vou levar isso para uma IPO. Ninguém vai querer me perguntar alguma coisa ali de divórcio, né? É tão diferente, são mundos tão diferentes. E eu falo isso porque eu já estive no mundo do mercado de capitais, no jurídico, né? E eu sei como que ali não está presente elementos de direito de família, né? Então, senhores, isso não acontece com o direito ambiental. Você vai para a área que você for, você vai encontrar ali a definição também de bem ambiental ali presente no seu dia a dia. Certo? Então, vai, não fica aí querendo se amarrar, achando que é difícil, porque muita gente fala isso, é difícil, direito ambiental, é complicado, e nessa altura eu vou querer começar a estudar um negócio novo. Não, nem vou querer estudar, deixa pra lá, deixa pro pessoal jovem que tá entrando agora na faculdade, né, eles têm assim, o mundo inteiro pra falar disso, eu não quero mais isso. Senhores, não tenho essa visão, sim, olha, pequena, ultrapassada. Reconheçam o que tem de direito ambiental aí no seu trabalho, porque tem muito, viu? E esqueçam esse papo de que é difícil. Tá aí, é o que você já faz. Você não já faz o divórcio todo dia? É o mesmo divórcio que você faz. Só que agora você vai começar a interpretar alguns temas com outro olhar. Agora, talvez, se você quer ir pensar em um processo judicial, você vai ter alguns instrumentos de tutela diferentes do que você tinha antes. Ou mesmo saindo daí, eu não gosto de trabalhar com juiz, eu incentivo todo mundo a trabalhar sem juiz, porque é isso que pede a lei ambiental, essa prevenção e esse caminho aqui da paz. Você vai entender que no direito ambiental, olha, eu tenho vários instrumentos que talvez eu nunca tinha pensado no direito de família. Eu tenho um TAC lá que pode ser feito em qualquer órgão ambiental, que eu não vejo isso aqui nas constelações familiares, né, que eu participo. Então percebam, senhores, como nós estamos falando de um mundo que faz intersecção com um monte de gente, que não tem por que ser difícil, não tem por que ser confuso, não tem por que você falar, eu não quero. Ele já tá aí. E cada vez mais ele vai bater a sua porta. Porque o seu cliente já vai começar a te pedir isso. Ele vai vir lá com o papelzinho. O que esse negócio de ESG aqui que estão me falando, estão me pedindo aí um relatório? O filho veio falar disso, o cara que entrou agora, a empresa falou lá que vai fazer um software tal do ESG. Doutor, o que eu tenho que fazer isso aí? Me conta. E aí, o senhor que tá lá cuidando do previdenciário dele, do empresariado dele, do societário dele,
vai ter que responder essa pergunta. O senhor vai falar, não sei o que é isso. Fala, não, doutor, o senhor sabe. Sim, é o contrato aí, o contrato tem que colocar esse negócio aí. Entenderam? É o cliente, cada vez mais, vai vir com esse pedido. Porque o fornecedor ou o consumidor dele já pediu. Se não pediu, vai pedir. Não tenho dúvidas. Nós não temos mais nós não temos nenhum ponto, né, de voltar atrás. Ponto de retorno, como a gente diz nas sessões de aquecimento global. A planeta Terra já está aquecendo, os gases de efeito estufa já atingiram o nível que a gente não tem como regredir. A gente só vai aprender a conviver com isso. E é mesmo ponto quando a gente fala de direito ambiental. Você vê como a natureza é una, né? Isso acontece em alguns pontos, acontece aqui também. Não tem como a gente ignorar isso. A gente só tem que entender e começar a trabalhar com ele. E um ótimo caminho para o começo é esquecendo tudo isso que eu te falei, né? De objeções, esse negócio que direito ambiental é difícil, que é de direito administrativo, que é uma perfumaria, que é confuso, que é só para jovem. Esquece tudo isso. Perceba o quão prejudicial é acreditar nessas bobagens e vai lá compreender o direito ambiental que está aí na sua área já, para você que já trabalha ou para você que está começando a trabalhar, vai estar em todas as áreas. Fique tranquilo a respeito disso. Certo? Bom, senhores, é assim que eu espero que vocês comecem. Foi assim que eu comecei, foi assim que eu me organizei, entendendo que é bem ambiental e levando tudo isso aí para as áreas, tendo muita humildade para começar a estudar direito ambiental, acreditar no que a gente está vivenciando. Eu não preciso ser um vegano, eu não preciso ser um vegetariano, eu não preciso ter animais, eu não preciso abrir para essa área. Eu não sou um ativista, eu sou um cientista jurídico. E como tal, eu vou trabalhar com a lei. A lei não me exige que eu seja vegano para trabalhar com a lei. Cada vez quanto mais eu trabalho, eu vou tendo essa consciência muito mais aprofundada. E provavelmente sim, eu vou virar um vegano, mas isso não é uma condição sine qua non. Não é uma condição para você começar a trabalhar na área. Condição é muita humildade, abra-se para o novo, para o futuro que já é presente e vai entender o que é bem ambiental. A partir daí você vai ver que não é coisa de floresta, não é o advogado que cuida de floresta, não é só isso. Não é o advogado ambientalista, é o advogado que trata dos bens ambientais, estejam eles onde estiver. Vai lá, a definição está no artigo 225 da Constituição Caput. E, entendendo isso, você já começa a trabalhar. Combinado? Bom, passamos por vários pontos aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma ponto aqui que eu queria falar com vocês. Não, eu já falei tudo, né? Tudo que eu tinha separado aqui para falar com vocês. E assim, eu vou me despedindo de mais um Café com a Advogada Verde, mas eu já te convido para você estar aqui na próxima semana, às 9 horas também, toda terça-feira. A gente está aqui ao vivo para falar com você. Combinado? Tchau, pessoal. Até a próxima semana.